pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato aqui pra vocês que eu tenho história pra contar, viu, gente? Ele é uma graça de pessoa. Inclusive eu conheci online, nós tivemos uma consulta, ele agendou uma consulta comigo, tivemos ali a oportunidade de nos falarmos. Uma graça, um coração muito lindo, especial, vocês vão sentir aí, eu tenho certeza. E eu gosto de contar um pouquinho do que acontece por detrás dos bastidores, porque se eu não conto, ninguém fica sabendo, só eu e Deus, né? O que aconteceu? Ele mandou o relato, eu imprimi. E passou um tempo, porque, como eu tenho falado aqui pra vocês, tá puxado, tá corrido, entre outras coisas que vem acontecendo. E aí eu não tô tendo, né, aquela disponibilidade, aquele tempo de estar gravando os relatos que são mais longos. O relato dele é um pouco mais longo do que o normal, mas também não é nada demais não, vocês vão ver. E não é aquele relato chato não, inclusive logo de começo aqui eu já tenho que parar pra falar algo, porque eu não aguento, gente, tem coisa que a gente tem que falar, né? Então mexeu muito comigo esse relato, e eu creio que vai ser bênção e vai mexer com muitas vidas, vai levar cura, libertação para a honra e glória do Senhor, porque vocês vão aí se surpreender, ok? E o que mais eu ia contar? Então, aí imprimi, deixei aqui guardadinho, na hora certa eu vou gravar. Passou um tempo, e correria, tudo mais. Aí ele marcou a consulta comigo. Daí eu lembrei, eu até cheguei a começar a gravar o vídeo e eu por algum motivo tive que parar, depois não achei mais o vídeo. Gente, foi desse jeito. Aí eu lembrei de algumas coisas, conversamos durante essa consulta, foi muito legal, eu falei, eu vou gravar seu relato ainda essa semana, gente. E normalmente quando eu falo, eu faço. E quem disse que eu conseguia? Era como se tivesse algo me segurando. Ok? Fora, lógico, que eu acabei de falar e falo de novo, correria do dia a dia, um relato quando é mais longo assim, eu preciso ter horas disponíveis, porque são horas para gravar, depois horas para editar. Resumindo, continuo, tal, mandei mensagem para ele, porque eu fiquei pensando, né, eu falei, ai, desculpa que realmente tá muito corrido, e eu tô com o teu relato, tá, aí vim para gravar, cadê o relato? Eu não achava o relato, por nada nesse mundo, gente. Aí, cadê o relato para eu imprimir de novo? Aí, quando eu fui mandar mensagem para ele, eu lembrei que ele tinha mandado pro meu WhatsApp também. Aí, eu peguei, fiz um forward, né? Mandei pro meu e-mail e consegui imprimir de novo. E estou aqui hoje, depois de sei lá quantas semanas já que se passaram, gente. Hoje eu estou aqui e hoje vai sair esse vídeo, eu vou gravar, é aqui agora, recebam, compartilhem. Se você tá aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa seu like, mande para os 4 cantos desse mundo para que mais e mais pessoas possam ter esse conhecimento, essa conscientização, porque, gente, não dá para acabar com o mal que existe nesse mundo, mas a gente pode fazer sim esse compartilhamento, né, e levar para mais longe possível, para mais e mais pessoas, para que possam também aí ter esse conhecimento e serem libertas, ok? É isso aí, essa é a nossa parte, eu conto com vocês. E outra coisa, antes de começar, gente, rapidinho, a imersão, não é, a imersão será no último final de semana desse mês, tá ficando a coisa mais linda e poderosa, vai ter cura, libertação ali, não só na área emocional, mas também na área física, porque existem doenças psicossomáticas que vêm das nossas emoções, dos traumas desde a infância. Gente, não perca essa oportunidade, o investimento que você faz na sua vida, porque faz parte do processo de cura e libertação. Então não pare, ok? Hoje eu estava lendo um artigo que dizia assim: existem 2 grupos de pessoas que passaram por traumas. Todos nós passamos por traumas em algum momento da vida, não tem como não ter ferida emocional ali. Nós falaremos de 5, que é a traição, injustiça, humilhação, abandono e rejeição. Sinta aí o poder do que é isso e o que isso acarreta na vida, nossa vida, né, na fase adulta. Muita coisa, dificuldade de se relacionar, dificuldade de confiar, inseguranças, medos, tristeza e por aí vai. E Deus quer nos curar, Deus quer que a gente se liberte de tudo isso e possamos viver a vida abundante e o propósito maior que Ele tem para nós. Então vamos lá? Aí ele fala assim nesse relato não, nesse artigo, tem 2 grupos, os que já têm a consciência que tem as feridas e os que ignoram, né? Vai aí seguindo a vida no alívio, que aí muitas vezes vem vícios e tudo mais que a gente vai falar na imersão sobre isso também.
E desse primeiro grupo, que são as pessoas que já têm consciência, existem mais 2 grupos também. Os que vão saber e não vão fazer nada para mudar essa situação, e o grupo 2, que é o que eu amo, que faz parte da minha galera, que é aqueles que vão buscar ajuda. Então, todos que já se inscreveram, já estão cientes, conscientes, estão buscando, não pararam no meio do caminho e vão receber mais um pouquinho da porção dos céus na vida. Agora, os que ainda não vieram, que Deus, que o Espírito Santo possa tocar aí no seu coração e confirmar, vai lá, vai ser bênção, não perca essa oportunidade, faz parte do processo, um passo de cada vez, mas pode ter certeza que você está no caminho certo. E eu vou ficar muito feliz, muito mesmo, de ter você conosco. Vamos ao relato. Gente, é muito bom. Logo de começo eu já vou contar aqui pra vocês o que eu senti, vou ter que falar, vocês me conhecem, né? Tô animada hoje, pra honra e glória do Senhor, Ele nos fortalece, Deus é maravilhoso, gente, Ele é muito lindo. Então ele diz assim: olá Cris, meu nome é, eu vou chamar ele de Juan, ok? Meu nome é Juan, mudei todos os nomes, ele já mudou, então rebobina, eu já nem lembrava mais dessa parte. Ele mudou os nomes, então eu vou falar o nome que ele deixou aqui. Eu tentei fazer parecido. Olá Cris, voltando, meu nome é Jean, ok? Mudei todos os nomes, inclusive o meu nesse relato, a fim de preservar nossa privacidade e assim você não precisa se preocupar em mudar. Obrigada. Em primeiro lugar, quero parabenizar você pelo seu trabalho, e é um trabalho muito edificante e útil para nossos dias. Glória a Deus por isso. Obrigada. Conheci pessoas maravilhosas nessa trajetória, com a Simone Veloso, Elisa Guimarães, Carolina Leão, Ana Beatriz Barbosa, entre outros. Mas o seu se difere por ter uma abordagem cristã. Amo todos e sei que Deus tem usado cada um para trazer luz, conhecimento e libertação aos seus filhos. Conheci o conceito de narcisismo somente no ano passado, apesar de conviver com muitos desde a minha infância. Mas somente no ano passado tive esse esclarecimento vindo de Deus através de vídeos no YouTube, seus e dos demais profissionais acima citados. Foi libertador do sentimento de culpa e entre outros traumas. Glória a Deus. Vou contar a minha história. Olha como ele é querido, olha já o carinho, você já pode sentir logo de início. Gratidão no coração, e escreve muito bem, né? Se comunica muito bem. Ele é muito especial. E aí ele continua, essa parte aqui que marcou muito pra mim. Escuta isso, gente. Minha mãe era uma moça cheia de vida e sonhos e se mudou do interior de Minas Gerais para Brasília, Distrito Federal, no final dos anos 60 em busca de melhores condições. Minha mãe é uma mulher ingênua, dócil e submissa, um prato cheio para pessoas de mau caráter. Ela foi ajudar a irmã que estava no resguardo do segundo filho. Foi então que ela foi seduzida pelo cunhado, e ele põe entre parênteses, meu pai, que a engravidou. Meu pai e tia se separaram por esse motivo e ele casou com a minha mãe. Olha isso. A princípio, para minha mãe, pareceu a melhor coisa, mas ela acabou caindo numa armadilha que a aprisionou por 31 anos. E posso afirmar que com toda certeza ela lamentou esse erro por muito tempo, ok? Agora eu paro. Eu comecei a ler isso, quando eu vi essa parte, ele todo carinhoso, lógico, é a mãe dele, e realmente eu creio que ela se arrependeu, porque ele me falou, né? Deus sabe das intenções do coração, 31 anos aí pagando, né, por esse pecado. Agora eu fico pensando aqui comigo, gente, imagina, a minha irmã, e eu vou lá ajudá-la no resguardo, né? E o marido dela vem e dá em cima de mim. Olha, eu posso dizer pra vocês, isso pode ser hoje, pode ser há 20 anos atrás, onde eu não tinha a menor ideia do que era o transtorno. Lógico que isso vai dos meus princípios, dos meus valores, da criação que eu tive. Eu não tô aqui julgando, condenando ela, porque só Deus pode fazer isso. Mas eu não consigo imaginar isso acontecendo. Eu tendo relação com o marido da minha irmã, né? E casando com esse homem, né? E saindo com esse homem, e seja lá quem fosse, a lábia que tivesse. Gente, na minha mente isso não entra. Pra mim é algo inviável. Dizem que é bom a gente nunca dizer nunca.
né? Mas assim, eu não consigo imaginar uma coisa dessa acontecendo. E coitado desse homem, desse cunhado das trevas, porque se fosse comigo, mas ele estava lascado. Mas eu ia falar, eu não sei, na hora, hoje a crise no espírito, eu iria orar, né, para Deus me dar a melhor estratégia, mas com certeza alguma coisa eu iria fazer e eu iria expor esse ser das trevas, né, que provavelmente seria um ex-cunhado, para honra e glória do Senhor. Imagina a decepção, imagina passar por isso. Imagina sua própria irmã ficar com o seu marido. Na verdade, ela ainda fez um favor, né? Porque quem acabou pagando o que ela ia pagar foi essa irmã, né? Porque aí deu legalidade para o inimigo brincar com ela. Ele disse que ela se arrependeu, glória a Deus por isso, porque Deus perdoa sim, né? Ela aprendeu a lição e isso que é o mais importante. Pior é se ela continuasse no erro, né? E aí não se arrependesse, aí já sabe o destino, né? Deus é mais. Mas olha, imagina uma coisa dessa. Minha irmã e o marido dela vindo dar em cima de mim. Mas ele ia escutar poucas e boas. Acho que nem ia tentar, nem ia chegar nessa tentativa, porque não ia existir abertura ali, entendeu? O que acontece é que a sua mãe, Jean, provavelmente ela era super traumatizada, cheia de traumas e totalmente perdida, né? E acabou aí caindo nessa lábia, né? Não seguiu os princípios, porque assim, é irmã, né? Então assim, tem coisa aí também na sua mãe que não foi nem um pouco legal, mas as pessoas mudam, aquelas que querem e se permitem, e quando Deus entra, existe uma nova criatura, né? É isso aí. Queria falar sobre isso, gente, porque é surreal, essas coisas acontecem, parece que não, mas existe. Continuando, meu pai era um homem agressivo, controlador, manipulador e exibido, um típico narcisista grandioso com traços de psicopatia. Ele não se preocupava em esconder as traições da minha mãe e nem os abusos. Além dos 2 filhos com a minha tia, meu pai teve 9 filhos com a minha mãe. 7 mulheres e 4 homens, sendo eu o caçula dos homens e a minha irmã Maíra das mulheres. Ele sempre fazia questão de morar na zona rural, apesar do seu trabalho ser na zona urbana. Alegava que gostava de sossego e plantação, mas na verdade era para esconder que ele começou a abusar sexualmente das minhas irmãs mais velhas. Meu Deus do céu, gente, quando você acha que tá ruim o negócio, psicopata mesmo. Meu Deus do céu, abusando das irmãs dele, da própria filha. Minha mãe, sem instrução e apoio, tentou deixá-lo, mas ele ameaçou de matá-la. Naquela época, a mulher não tinha uma rede de proteção como hoje, e assim a minha mãe teve que aguentar essa prisão calada por vários anos. Meu pai anulava a todos, ia para a igreja e chegou a ser um presbítero, mas em casa era um lobo devorador. Convivi muito pouco com ele, mas o pouco que vivi sofri na pele com uma pessoa arrogante, agressiva e abusiva. Ele me chamava de inútil, cego, e ele põe entre parênteses, por eu desde pequeno ter problemas de visão. Dizia que eu não prestava para nada e que eu ia ser gay quando crescesse. De todos os filhos, eu sou quem mais herdou a personalidade da minha mãe. Passivo, dócil e ingênuo. Meu pai fazia questão de dizer para todos que gostava mais do meu irmão mais velho por parte de mãe, pois dizia que ele era igual a ele. Ele tratava bem somente as minhas irmãs, por razões óbvias. Uau, dizia para os amigos que tinha 8 mulheres. Acredito que os amigos não entendiam o que ele queria dizer, mas as minhas irmãs sim. À medida que elas iam crescendo, imagino que sofriam ao perceber que sua vez de serem abusadas ia chegar. Gente, isso aqui é surreal e é nojento. Um pai diabólico, das trevas, eu não tenho nem palavras, demônio, isso é demônio. E com o consentimento dele, ok? Gente, como que pode? Por isso que eu falo que isso daí não é ser humano, não. Como é que pode uma pessoa em sã consciência, uma pessoa humana, fazer uma coisa dessa com as filhas? Não é possível, isso é impossível, tá? É casta de demônio na vida desse homem aí. Se é que se pode chamar de homem. Meu Deus do céu, eu fico... É um absurdo, gente. E ele diz, a nossa situação só mudou quando o namorado de uma das minhas irmãs mais velhas, entre parênteses ele coloca hoje cunhado, descobriu os abusos e denunciou ele à polícia. Polícia, yes, yes e yes. Graças a Deus, Deus enviou esse anjo.
seu cunhado, que namorado da sua irmã mais velha, de uma das suas irmãs mais velhas, denunciou esse infeliz, esse demônio pra polícia. Não tenho nem palavras pra falar o que é, né? Meu pai tentou matá-lo, mas não teve êxito e foi preso. Yes! Bem feito. Gente, bem feito no sentido assim, ó. A justiça aqui na terra também existe sim, ok? E Deus é o nosso vingador, é o nosso justiceiro. Deus enviou esse homem lá, um homem usado por Deus, para fazer a justiça aqui na terra acontecer. Falou, vai lá, denuncia. O cara tentou matar ele, Deus não deixou e ele foi preso. E eu digo bem feito no sentido não de que eu desejo mal, porque a gente não tem esse caráter como eles, mas bem feito assim, graças a Deus que a justiça foi feita e agora ele está de verdade, né, recebendo, colhendo o que plantou. Você acha que Deus deixa alguém, esses seres, fazerem algo com os seus filhos e filhas amados e amadas e nada acontecer? Parece que não, que nada está acontecendo. Gente, é tudo na hora perfeita de Deus. Lembram lá na época das pragas do Egito? Deus foi lá, mandou uma, mandou duas, até chegar no ponto de tirar a vida dos filhos primogênitos. Aí ele cedeu, né? Quer dizer, a que nível chega? Mas você acha que Deus ia deixar impune tudo que aquele homem fez com o povo de Deus? Todos aqueles anos? Não, 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 não. Deus não deixa. Deus é justo, ele é amor, mas ele é justiça. E ele odeia, né, sangue derramado de inocentes. Continuando. Meu pai do céu, é forte esse relato, hein? Descobriu os abusos, denunciou para a polícia, ele tentou matar o meu cunhado, mas não teve êxito e foi preso. Assim, nossa situação melhorou por um tempo, apesar de financeiramente a gente sofrer muito, pois meu pai era o principal provedor. Ah, mas... antes assim, né, do que sofrendo de outra forma. A maioria dos filhos eram menores de idade, eu e a minha irmã Maíra tínhamos 8 e 6 anos, respectivamente. Meu pai ficou preso por 4 anos, só isso, 4 anos. Na cadeia ele ficou um santo, dizia que quando saísse de lá iria mudar e cuidar de nós. A gente tinha muita esperança na transformação dele. Minha mãe sempre falava pra gente orar para Deus libertar e transformar meu pai, mas infelizmente essa mudança só durou o tempo que ele estava no presídio. Ele foi absorvido, mas o júri recorreu e ele ficou solto por mais 4 anos, mas foi condenado e teve que voltar à prisão, morrendo de infarto 2 anos depois. Olha o fim do ser. Olha, gente, ele saiu, foi absolvido. Daí ficou 4 anos fora, teve o julgamento, foi condenado, depois de 2 anos preso, morreu de infarto. Uau! No período em que ele ficou solto, nunca demonstrou nenhum arrependimento pelo que fez e ainda achava que quem era errado eram as minhas irmãs e cunhado que o denunciou. É desse jeito. Assim, findou os abusos dele, mas os traumas permaneceram em todos os filhos durante anos. Além de viver essa dor no lar, essa notícia se espalhou por toda a cidade, sendo vinculada na mídia, trazendo vergonha a todos nós. Gente, que história é essa? Parece coisa de filme, né? Jean, você é muito querido, viu? E você escreve-se muito bem, você se comunica muito bem. Parabéns, viu? Muito obrigada. Olha... demorou, mas chegou o teu relato. Quanta cura e libertação já aqui nessas primeiras páginas, gente. Uau, ele saiu da cadeia, não mostrou nenhum tipo de arrependimento. Na verdade, ele manipulou, ele ficou bonzinho. Sabe por que ele ficou bonzinho? Um santo, né? Por quê? Porque ele sabia que ia ajudar para ele sair mais rápido de lá. Eles são capazes de tudo, principalmente psicopata. Né? Aí continuou ali, solto. Nunca demonstrou arrependimento. E ainda, isso aqui foi ótimo que você falou, e é isso mesmo. Achando que as suas irmãs eram erradas e o cunhado, né, que denunciou ele, como pode? Gente, você fala algo que eles fizeram e eles acham que estão no direito de te apontar o dedo e falar que você é um monstro. Aí você fala, peraí, mas eu falei alguma mentira? Você não fez tudo isso que eu tô falando? Como que você vai pôr a culpa, a responsabilidade nas filhas que você abusou e no homem que foi lá e fez o que tinha que ter feito que ninguém tinha feito até então?
É muita falta de vergonha na cara, é muito demônio para aguentar, é muita, como eu posso dizer, falta de consciência moral. Não existe nada de espiritual ali, não existe valores, princípios, não existe temor a Deus. Então eles acham que eles fazem tá certo, o resto que tá errado, que eles são perfeitos. Você falou que ele ainda era grandioso, né? E ele continua: cresci assim num lar totalmente disfuncional. Quando criança tinha um relacionamento distante com meu pai e irmãos. As únicas pessoas boas para mim eram a minha mãe e irmãs. E ele continua: acredito que é por essa causa que adquiri tantas características femininas e assim cresci, não me sentindo gay, mas menina. Gente, isso aqui foi muito forte também. Na escola, em qualquer lugar que eu ia, sofria gozações e piadinhas sobre o meu jeito. Eu apanhava do meu pai por brincar com as minhas irmãs e também fui abusado sexualmente por um tio. Meus irmãos sentiam vergonha de mim. Hoje percebo que isso foi tudo uma estratégia do diabo para me aprisionar e destruir. Verdade, ele é lindo, gente. E assim cresci, tendo como únicas amigas minha irmã e mãe, irmãs, né, e mãe, sofrendo rejeições e discriminação das pessoas por onde passava, principalmente dos homens. Eu tinha muita vergonha de contar para minha família o que se passava comigo. Olha que interessante isso aqui, gente. Ele, desde pequeno, já tinha algo de especial, né? Ele já se sentia, ele falou pra mim que ele não se considera gay, foi abusado por esse tio, depois tem mais alguma coisa que ele vai contar aqui, mas ele se sentia uma menina, né? Foi só criado convivendo com a mãe e as irmãs, por conta de todas essas rejeições e abusos que existiam na escola, bullying e entre os irmãos homens. E esse pai também, né, que já profetizava ali falando que essas coisas pra ele. E ele continua: meus irmãos em tudo zombavam de mim e gostavam de me ridicularizar, fazendo parecer que era brincadeira e mostravam-se superiores. Me criticavam como se eu tivesse culpa por ser daquele jeito. Mas onde eu estava, apesar da rejeição da maioria, Deus sempre colocava alguém para me defender. Que lindo! Para esquecer aquela minha vida tão triste e vazia, eu imaginava que eu era uma garota e que tinha muitos amigos, era rica e, em outras palavras, tudo o que eu queria ser. Era como uma brincadeira de novela e isso era a fuga da minha realidade. Ai, gente, tocou meu coração isso aqui. Ele tem um coração tão lindo, gente, tão lindo, tão lindo. E é isso que Deus olha, né? Deus vê o caráter, vê as intenções do coração. Eu vou continuar que ele vai falar mais, vocês vão ver. Eu me lembro que aceitei Jesus com 9 anos e vivi momentos ótimos. Porém, naquela época, a igreja que eu congregava com a minha família era tradicional e cheia de crenças e costumes. Ensinavam, entre outras coisas, que era pecado assistir TV e como começou a passar a novela mexicana Carrossel e eu gostei muito, passei a achar que eu estava pecando por assistir a novela e por essa razão me afastei de Deus e somente voltei aos 16. Vivi de novo uma emoção tão boa, era a alegria da salvação. Ah, tá, entendi, quando foi, né, quando ele voltou aos braços do Senhor. Porém, os desejos homossexuais continuavam ainda, que pareciam adormecidos. Me sentia excluído por causa do meu jeito e condições financeiras, mas foi na igreja o lugar que me sentia melhor e mais respeitado como pessoa, ainda que superficialmente. Aquele sentimento de vazio era algo que me impedia de viver uma vida plena na presença de Deus. No ano de 1998, comecei a ter algumas crises depressivas. A angústia foi tão ruim que quis morrer. Foi quando senti Deus falando comigo através de uma música do grupo Altos Louvores que diz assim: essa insegurança em viver não pode existir em você porque não esperar em Deus descansar. Ele não abre mão de você. Uau, que lindo! Foi quando percebi que eu tinha razão para viver e me levantei dessa crise. Eu contei esse testemunho na igreja e em especial na classe de adolescentes que frequentavam a escola bíblica dominical. A turma me encorajou com palavras amáveis e eu me senti aceito pelo grupo e foi quando um rapaz que também congregava lá chamado Heitor se aproximou de mim. Ele era gentil e atencioso e eu me sentia especial com ele, valorizado. Ele me elogiava e dizia tudo o que eu sempre sonhei que alguém me dissesse. Ele dizia que eu era o seu melhor amigo, parecia gostar de mim, pois me ligava muito, queria saber da minha vida, dos meus segredos.
Sempre vinha em minha casa e a gente sempre ia aos cultos e eventos da igreja juntos. Por várias vezes ele demonstrou um carinho que era estranho de um amigo expressar, era muito ingênuo na época, e lembro de um dia quando fomos para a igreja juntos e por alguma razão eu tive que ir em casa, ele me segurou na mão e falou: "Você promete que volta?" Eu senti nesse pedido um desejo e carinho pela minha companhia. Um pouco estranho para um amigo hétero, e outra vez eu disse que estava um pouco tarde para ficar ali conversando e ele disse que comigo ficaria a noite toda. Olha o love bombing, hein? Foram várias expressões, palavras e olhares que me fizeram apaixonar e viciar nele. Olha aí, gente. Naquela época eu queria provar para todos, inclusive para mim, que eu era heterossexual, pois achava que eu gostava de uma menina da igreja, amiga da minha irmã, e dizia para o Heitor que era apaixonado por ela. A gente conversava sobre tudo menos sobre assuntos íntimos, até que do nada ele começou a mudar e a se afastar de mim. Primeiro foi no meu aniversário, mas depois voltou a ficar normal e 2 meses depois foi para valer, ele começou a ficar mais frio. E ele põe entre parênteses: acredito que aí foi o fim do love bomb. Sim. Percebendo isso, tentei agir com indiferença, mas eu comecei a sofrer muito e a fazer de tudo para chamar sua atenção. Foi quando percebi que era apaixonado por ele e minha real situação, que não queria acreditar. Eu tinha desejos homossexuais. Antes eu ignorava essa situação, eu pensava que era coisa da minha cabeça, que agora que eu tinha me convertido, tudo tinha passado. Mas agora vi que era coisa séria. Olha que interessante. Minhas convicções sobre o homossexualismo são baseadas na Bíblia. Eu achava que Deus não gostava de mim, pois interpretei errado as passagens da Bíblia que diz sobre ser um pecado abominável. É interessante, né? Deus, ele diz que ele odeia o pecado, mas não o pecador. Então, é para todos. É para todos. E são escolhas. E ele continua: eu tinha baixa autoestima, me sentia sem inteligência, inadequado, entre outras coisas. Até que ouvi a música Manancial, do Diante do Trono, e senti Deus falando comigo. Ela diz assim: Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial, do meu interior com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior com águas vivas. Te restaurarei para o meu louvor. E ele coloca, esse louvor é da Ana Paula Valadão. Sim, gosto muito. E ele fala: puxa, aquela música dizia tudo o que eu queria dizer para Deus e eu pude perceber que ele me amava e queria me restaurar. Que lindo, gente. Isso me deu esperança e motivação para lutar, apesar de ainda continuar apaixonado pelo Heitor. E sempre procurava um jeito de me aproximar dele. Sofria por ver que ele não ligava mais para mim como antes e quando o procurava, por amizade, ele alternava. Em alguns momentos se mostrava legal e em outros era exatamente frio. Eu me sentia mal por procurá-lo, mesmo por amizade, pois sabia que o que sentia por ele e por ver que ele não ligava mais para mim, sofria muito, porque queria que tudo voltasse a ser como antes. Ele logo começou a amizade com um colega da igreja que era afeminado como eu, e eu sofri muito por isso e fingi que não ligava. Mas no fundo eu chorava de tristeza. Em pouco tempo ele acabou a amizade com esse menino e assumiu um namoro com uma menina da nossa igreja. Que quanta coisa, gente. Foi outro choque para mim. Ele começou a puxar conversa comigo novamente, mas eu comecei a ser frio com ele e mudei de igreja para tentar esquecê-lo. Mas meus melhores amigos e coração estavam naquela congregação, pois ali tive uma base sólida do que é ser igreja. Na outra igreja eu me sentia solitário e não consegui me adaptar aos costumes, então depois de uns 10 meses voltei para a minha antiga congregação. O namoro do Heitor com a moça durou pouco tempo, mas ele estava mais frio do que nunca. A gente quase nem se falava, mas só o fato de vê-lo me deixava feliz. Olha aí, gente, quanta carência. Porém, ele parou de frequentar a igreja e isso me fez sofrer bastante. Tentei provar para mim que podia viver sem ele, mas foi inútil. Por fora eu sorria e parecia ser um crente feliz, mas por dentro eu estava gritando por socorro.
Em 2002, meu mundo desmoronou. Procurava o primeiro emprego. A minha casa foi demolida por ordem judicial, pois o meu pai havia deixado enormes pendências quando ainda estava vivo, e fomos morar de favor na casa de parentes. Minha irmã Maíra tinha engravidado de um rapaz que não assumiu o filho e não pôde ir morar com a gente, porque ficava muito pesado para os parentes que acolheram a minha mãe. Fiquei muito triste, pois gostava muito dela e do meu sobrinho, que na época tinha 1 ano. Eu sofri muito por essa separação e por não ter condições financeiras de ajudar a minha irmã, sobrinho e mãe. A vida não era fácil para uma pessoa sem qualificação profissional, baixa autoestima, jeito afeminado, e ainda sofria pelo desprezo do Heitor. No final daquele ano, as coisas começaram a melhorar, consegui meu primeiro emprego. Eu, minha mãe, minha irmã e sobrinho fomos morar de aluguel em um outro bairro e fomos congregar numa igreja animada com pessoas legais. Deus restituiu nossa alegria e nem estava mais lembrando do pior ano da minha vida. Em 2003 também procurei ajuda e escrevi para um pastor a minha história e vi que ele se emocionou. Durante dias ele orou por mim, me aconselhou e ministrou a cura e libertação de Deus na minha vida. Eu saí daquela igreja me sentindo como um pássaro livre. Senti que um grande peso foi tirado da minha vida. As orações e louvores passaram a ter sentido. Senti uma grande barreira que existia entre Deus e eu tinha sido quebrada, e foi quando comecei a ouvi-lo. E ele fala, poxa, isso foi tremendo. Dias depois realizei um grande sonho, que era ir a um congresso do Diante do Trono em Belo Horizonte. Lá Deus ministrou profundamente meu coração e saí de lá extasiado. Semanas depois decidimos voltar a morar no bairro onde tínhamos a nossa casa própria, que havia sido demolida, pois o aluguel estava bem pesado e queríamos morar no que era nosso, e fui congregar na igreja do pastor que me acolheu. Fui bem recebido por todos e me senti amado, porém o Heitor estava congregando lá também. Eita, coincidências à parte? E aí me aproximei dele novamente, mas espiritualmente caí, porque o meu coração não estava firme. Pois bem, nos aproximamos como amigos, conheci a família dele, que antes era só de vista, e nos tornamos amigos também. Até que fui ao encontro com Deus e o acampamento da igreja em outubro daquele ano. No acampamento, o Heitor me perguntou como foi meu encontro e eu disse para ele que tinha um segredo, só que eu não tinha coragem de falar. Ele insistiu em saber e eu disse que se eu contasse, ele mudaria comigo. E ele disse que não mudaria. Falei para ele que não tinha coragem de falar, ele insistiu muito, então eu disse que estava escrito na minha agenda e que depois do acampamento eu mostraria para ele. No fundo, eu queria que ele soubesse o que eu sentia por ele. E lembrei de uma história de uma das minhas irmãs, quando contou que quando ela era adolescente, ela gostava de um rapaz, mas não teve coragem de falar para ele. E depois de muitos anos, ela falou, e o rapaz disse que se soubesse antes tinha namorado com ela e perguntou se ela ainda gostava dele. Porém, ela disse que não, então pensei que se o Heitor soubesse o que eu sentia por ele, a gente poderia ficar juntos. Então entreguei a minha agenda para ele e na agenda estava escrito sobre as minhas lutas homossexuais, que eu gostava dele e o medo de que tinha da reação dele. E que eu queria mudar, pois sabia que a Bíblia não aprovava o homossexualismo. No começo ele pareceu não ligar, mas ficou diferente. Eu o chamei para conversar, ele me disse que não ligava para esse meu problema e que já sabia, e que algumas pessoas já tinham falado para ele, mas que ele queria saber isso por mim. Depois disso ele passou a me ignorar e a me rejeitar. Quando notei isso, tentei fazer o mesmo, e aí ele vinha e melhorava e conversava comigo, mas voltava sempre a fazer a mesma coisa. É, um morde-a-sopra, né? Queria te humilhar porque viu que você estava na mão dele. Aí, quando ele via que você também não estava nem aí, ele tinha que ter a certeza que você ainda estava lá, né? Poder, controle. Gente, que forte isso aqui, hein? Olha os detalhes. Você é tão ingênuo mesmo, meu Deus do céu. E olha só, você vê que aqui tem uma dificuldade. Isso a gente vai trabalhar na imersão também. Ele tá vindo na imersão, gente. Yes! Fiquei tão feliz na imersão agora desse final do mês, curando feridas emocionais. Porque dá pra ver que tem aqui algo no sentido de identidade. E essa coisa dele inventar uma nova realidade pra sobreviver a tudo que ele tava passando. A pessoa não aguenta, né? Pra não entrar numa depressão, ele chegou a entrar, mas graças a Deus conseguiu sair de lá. Mas ó, as feridas ainda estão lá. E aí as dores continuam a atormentar, né? Chegando na fase adulta, fica ainda mais difícil. E aí ele diz
fiquei muito feliz e decidi fazer um culto de ações de graças no dia do meu aniversário e quis chamar todas as pessoas que gostavam de mim e que me ajudaram de alguma forma durante toda a minha vida para comemorar essa grande vitória. Entre as pessoas que convidei, chamei o Heitor e sua família. Ao perceber que ele não gostava de mim, fiquei muito triste e fui consertar o meu relacionamento com Deus e comecei a deixar ele para lá. Então ele se aproximou de mim novamente e ficamos amigos de novo. Ele sempre me dava falsas esperanças na forma como ele agia comigo. Na maioria das vezes me tratava bem e em outras vezes não queria nem olhar na minha cara. Mas era estranho, parecia que ele gostava de mim, mas não queria ter nada comigo e ao mesmo tempo não queria que eu deixasse de gostar dele. É o que faz o narcisista, né? É só para sentir que tem um poder sobre você, sobre a sua vida. O inimigo usando ali para te afastar. Você estava próximo de Deus, voltando a consertar o seu relacionamento com Deus. Não, vai não. Deixa eu brincar mais um pouquinho aqui com você. Não, você não vai conhecer o propósito de Deus na sua vida, não. Não. Inimigo purinho. Então ele saiu da igreja, mas dessa vez reagi melhor do que da última vez, pois eu tinha me envolvido ministerialmente. Infelizmente, fracassei espiritualmente, pois comecei a servir para chamar atenção. Como sempre fui desprezado, eu achava que agora eu iria ganhar a admiração das pessoas se fosse usado por Deus. Como me arrependo dessa época. Eu fiquei um hipócrita, uma terra seca e não esquecia o Heitor. Nos anos seguintes, foi sempre assim, eu o procurava, a gente conversava e sempre tinha esperança de ter algo com ele. Até que Deus mostrou para mim a minha situação e me chamou novamente a si em 2007. Eu decidi restaurar meu relacionamento com Deus. Glória a Deus por isso. Pedi perdão e senti meu relacionamento com Deus sendo restabelecido. Senti que aquele primeiro amor pelo Senhor e pela vida que Deus tinha para mim havia voltado justamente onde tinha parado há alguns anos. Na verdade, quase 4 anos. Foi quando senti que a minha vida andou, tanto emocionalmente como profissionalmente. Tive um crescimento pessoal muito importante, fiz o curso técnico de enfermagem e comecei a trabalhar na área. Desde então, a minha vida com Deus teve seus altos e baixos, mas senti que ela não foi abalada. Foi tão bom saber conciliar tudo e não perder a intimidade com Deus. Só os desejos gays que nunca saíram, mas consegui controlá-los com a ajuda de Deus. Glória a Deus por isso, mas sinto que era como se eles estivessem como um urso hibernado. Então sofri uma grande decepção na igreja, o meu mundo virou de cabeça para baixo. Os sentimentos gays despertaram com toda a força e além disso sentia um grande vazio e solidão. E eu então o procurei, mas percebi que ele estava incomodado com minha ligação e comigo. Fiquei triste e quando percebi isso, decidi não mais procurá-lo. Em 2014, fui aprovado para estudar na Universidade de Brasília e foi um concurso público aqui do Distrito Federal e tomei posse. Foram 2 grandes sonhos realizados. Senti Deus curando minha autoestima e me fazendo saber que com Ele eu era capaz. Assim, as mentiras que o diabo plantou na minha vida através do meu pai foram desfeitas. Fiquei muito feliz e decidi fazer um culto de ações de graça no dia do meu aniversário e quis chamar todas as pessoas que gostavam de mim e me ajudaram de alguma forma durante toda a minha vida para comemorar esse grande dia, essa grande vitória. Entre as pessoas que convidei, chamei o Heitor e sua família. Na hora não percebi, mas quando fui convidá-lo, ele não atendeu minha ligação. Acredito porque da última vez que nos encontramos, dei meu número de celular para ele. Então liguei de outro número e aí ele atendeu. Ao ver que era eu, ele disse que estava ocupado e ao invés de ter desligado, insisti em falar com ele, que me mandou mandar mensagens no WhatsApp. Então mandei e expliquei o motivo do contato, ele foi bem frio, me parabenizou pela conquista de uma forma muito automática, mas não disse que iria ao culto e não foi. Então me arrependi de ter insistido com ele e não o procurei mais. Nesse período me aproximei de uma moça que era amiga da minha irmã Ruth, chamada Eliette, que namorou com o Heitor. Ela disse que ele falou que um amigo dele era ou é apaixonado por ele. E Eliette disse para o Heitor que era eu. Eita! Dizendo ela, ele não confirmou e que se arrependeu de ter falado sobre isso com ela. Senti a liberdade de conversar com ela sobre essa história, contei sobre a minha vida e as minhas lutas e que não gostava mais dele.
A Eliette me disse também que o Heitor, durante o namoro com ela, trocou-a por outra e que o fim do relacionamento deles foi traumático. 2 anos depois, vi ele no mercado e, como tinha voltado de um encontro espiritual da igreja, fui falar com ele todo sorridente, disse que tinha me formado e ele mais uma vez foi frio comigo. Para mim, esse foi o fim. Minhas orações foi pedir a Deus para esquecê-lo. Convidei a família dele para minha formatura e passei a ignorá-lo também. Cansei de ser menosprezado e de sentir mal com a indiferença dele. Isso me fez ver quem ele era. Ele já demonstrava há muito tempo, mas eu não conseguia enxergar porque gostava muito dele e só lembrava daquele rapaz do começo. É triste, mas é bom para mim ver que ele não era amigo ou o príncipe que sempre idealizei. Pretendo nunca mais ser o mesmo com ele. Olha que interessante isso aqui. Você mesmo assumiu aí que foi o príncipe que você idealizou. Vejo aqui um amor platônico, uma coisa criada, né? E de certa forma ele alimentou, sim, porque ele estava brincando. Mas ele, desde o início, né, sempre mostrando ali totalmente o desprezo, te tratando como ninguém, né? Nem aí, te desmerecendo e você sempre se humilhando, sempre indo atrás, sempre ali falando com ele. É horrível sentir isso de alguém, né? Essa rejeição, mas Deus vai curar todas as feridas e você não vai mais fazer isso. A ingenuidade é horrível, gente, e não é bom pra ninguém. Inocência é diferente de ingenuidade, né? E ele continua. E assim os anos foram se passando, procurei sempre me manter firme com o Senhor, mas enfrentando essas lutas internas. No fundo, eu sempre desejava encontrar um rapaz como o Heitor, foi no começo. E sempre temia que um dia eu encontrasse alguém assim e não conseguisse resistir e sair da presença de Deus. Esqueci de falar que assim que formei, passei num concurso para professor temporário e comecei a lecionar para os anos iniciais. Uma experiência maravilhosa, assim fiquei conciliando os 2 empregos. Em 2021, após o momento mais crítico da pandemia, retornamos às aulas presenciais. Eu tinha uma aluna autista e por esse motivo tive direito a um monitor para acompanhá-la. Entre parênteses ele escreve Renato. Era bonito e chamava a atenção de todos, parecia ser uma pessoa bem tranquila e discreta. Começamos a conversar bastante e a ter uma certa amizade. Ele de repente começou a se abrir para mim. Primeiro começou a dizer que os pais o maltratavam, mesmo ele tendo 30 anos, sendo formado em Direito e tinha registro na OAB, ele dizia que trabalhava como advogado e que estava muito ruim. Por isso, tentou esse concurso de nível médio e começou a expor diversas fragilidades. Geralmente, os homens não gostam muito de se expor. Eu ficava feliz por ele confiar em mim e eu achava que as coisas ruins que ele me falava só estavam acontecendo com ele por conta de alguns envolvimentos no mundo espiritual que ele dizia ter. Interessante. Ele me elogiava bastante dizendo que eu era um excelente profissional, um ser extraordinário que apareceu na vida dele. Um dos seus melhores amigos e que confiava bastante em mim. Enfim, foram várias expressões, palavras e olhares que me fizeram em pouco tempo me apaixonar por ele. Igualzinho com o Heitor. Era um sentimento que eu não conseguia controlar. Ele parecia muito com o Heitor no começo. Quando percebi isso, pedi a ajuda de Deus e a libertação daquele sentimento. Tentei me afastar dele, mas não consegui. Ele dizia ser depressivo e que pensava em suicídio, então pensei que eu podia ajudá-lo e levá-lo a conhecer a Cristo. Aos poucos ele foi ganhando minha confiança, fui me abrindo, falei do desejo que eu tinha de comprar um imóvel e ele me perguntou se eu fazia alguns investimentos. Eu disse que não e ele então falou que ia me indicar alguns e que eu não deveria deixar dinheiro na poupança, mas aplicá-lo. Eita, tá parecendo golpe isso aqui, hein? A bandeira vermelha, hein? Já alerta, alerta! Alerta piscando. Em pouco tempo também ele passou a pesquisar imóveis para comprar e falou para eu comprar um do lado do dele. Assim que a compra dele desse certo, competindo. Ele estava esperando um financiamento no banco, respondi que eu iria pensar um pouco, porque queria dar uma boa entrada para as prestações não ficarem altas. E ele mostrou-se bem interessado quando eu falei de uma viagem que eu e a minha família faríamos em julho de 2022 para Fortaleza. Na época, a namorada dele tinha terminado com ele e parecia que ele estava sofrendo muito. Como queria animá-lo, disse que se ele quisesse poderia ir com a gente e que ele só pagasse as passagens e que na hospedagem ele poderia ficar conosco.
Chamei ele para ir à igreja umas 2 vezes, apesar da resistência ele foi e pareceu que tinha gostado. A igreja que congrego é grande e tem muitos jovens e pessoas bem abastadas. Ele pareceu encantado com o lugar e ele tinha um amigo que congregava lá também. No outro culto ele apareceu com esse amigo e 2 garotas, e eu inevitavelmente fiquei triste quando os vi. Chegando em casa, ele mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem e eu disse que sim, mas que eu estava chateado com outras coisas, não estava me sentindo muito bem. E ele disse que eu não parecia estar triste por isso, mas sim por algo que ele tinha feito. Eu disse que realmente era por isso. E ele então me elogiou bastante e foi bastante carinhoso, disse que gostava muito de mim, parecia que ele queria arrancar de mim uma confissão de amor, mas me segurei e disse que também gostava muito dele como um irmão ou sobrinho, e eu fiquei muito feliz por ele ter reparado que eu tinha ficado triste e extasiado ao imaginar que ele gostava de mim. Mas ao mesmo tempo sofria por ver que aquele sentimento por ele crescia e tinha medo de não conseguir renunciar. Eu tenho 2 irmãs que são pastoras. Até então nunca aceitei bem o ministério delas por não ver testemunho de cristão, por elas não seguirem as regras para exercer um ministério como ser membro de uma igreja evangélica, submissão aos líderes e preparação e estudo para exercer o ministério. Mas ambas têm o dom de profecia que num certo ponto as deixava arrogantes, principalmente porque na sua maioria as profecias se cumpriam. No fundo, me sentia mal por não apoiar o ministério delas, mas depois de um tempo, passei a aceitar que orassem por mim. Mostrei a foto do Renato para minha irmã Marcela. Ela disse que ele gostava de mim e que não sabia como me falar e que ele também sofria por ter esses sentimentos e que muito em breve ele iria se declarar para mim. Como nunca tinha assumido para minha família meus sentimentos gays, fingi que estava surpreso com aquela revelação, mas no fundo eu estava extasiado. Minha irmã com certeza percebeu isso e sempre que orava falava algo nesse sentido. O que me fez acreditar nela foi que ela descreveu o Renato do jeito que eu o conhecia, sem ao menos conhecê-lo, e por outras profecias ao meu respeito que tinha se cumprido. Daí em diante passei a ouvi-la e fiquei ansioso para o dia que ele se declararia para mim e como seria a minha reação. Aí eu já paro aqui. Essa tua irmã aí tá parecendo ser das trevas também, hein? A tal Marcela. Olha que interessante, 2 irmãs pastoras, ele tendo aí esse medo de pecar contra Deus, né? De cair em pecado. Eu achei interessante, ele falou isso também no atendimento que eu fiz com ele. E eu achei bem legal porque isso mostra que são escolhas realmente. Ele tem consciência, ele falou, eu sou cristão, eu sei que isso não é algo que agrada a Deus e eu não quero pecar contra Deus. Então ele está sempre em conflito com ele mesmo, entre a carne, né, e o espírito ali pedindo, Senhor, me ajuda a renunciar nessas tentações, e graças a Deus ele tem estado firme nessa luta. E aí, gente, essa irmã aqui, sabe o que você descrevendo aqui tá parecendo? Uma adivinha. Tem nada de profeta de Deus aqui pra mim, não. Deus me perdoe, vou continuar lendo, porque daqui pra frente eu não li mais o relato. Eu li até onde eu li há pouco, essa parte aqui eu já não li, né? Que eu começo a ler, aí eu venho e gravo. Às vezes eu nem leio porque não dá tempo. Dele eu li um pouquinho. Agora essa parte eu não tinha lido não. Adivinha? E outra, isso não é de Deus pra ela falar uma coisa dessa pra você, entendeu? Ela devia ali estar falando do Senhor pra ti, entendeu? Enfim, não é de Deus, já deu pra ver, discernimento de espírito é libertador. Continuando, na escola que eu trabalhava, eu tinha uma colega professora chamada Nazaré. Ela era muito invejosa, mentirosa e manipuladora. Na época não percebia. Ela tinha muitos ciúmes de nós dois. Acredito que ela gostava do Renato. Ela me disse que ele era interesseiro e que era para mim tomar cuidado porque ele só queria se aproveitar de mim e da minha condição financeira. Ah, mas aí eu também acho. Lembra que eu falei que tal golpe lá? Quando ele começou a falar que vai te ajudar com os investimentos? Eu fiquei muito confuso, mas como ela era cobra, eu não acreditei e fui me aconselhar com a minha irmã Marcela. Meu Deus do céu, um pior que o outro. Que garantiu que ele não era do jeito que essa professora o descreveu. Então, suspirei fundo e mantive a amizade com o Renato e acabei contando para ele isso. Ele me disse que a Nazaré havia falado para ele tomar cuidado comigo também, porque eu era apaixonado por ele e outras coisas mais. É um jogando contra o outro.
Ele disse que não acreditou, mas pareceu que ele não ficou incomodado com isso e que queria ouvir essa confissão de mim. Pois bem, os dois tiveram uma briga feia e ele foi trabalhar em uma outra escola. E eu, para tentar manter um ambiente saudável no trabalho, fiquei aguentando as piadinhas daquela professora sem responder às provocações. Uma vez o Renato me ligou e começou a se abrir, falando de novo da sua triste situação e de uma moça que ele tinha conhecido num aplicativo de relacionamentos anos antes da pandemia e que morava perto de Fortaleza. Disse que ela era casada e tinha uma filha e que ela havia pagado suas passagens e hospedagens para os dois se conhecerem pessoalmente. Disse que ficaram por 3 dias enquanto ela estava brigada com o marido e que os dois ainda mantinham contato e que ele era apaixonado por ela. Olha aí, é tudo fora do discernimento, tudo fora da vontade de Deus, com mulher casada. Eu aconselhei a esquecê-la, já que ela era casada, e também que acreditava que ele não gostava dela, já que estava sofrendo ainda pela antiga namorada daqui de Brasília, que tinha apenas 1 mês que eles tinham terminado. Ele disse que gostava dela, mas que já não sabia se a procurava ou não quando fosse viajar. E eu aconselhei a não procurar. Então ele mudou de assunto e, como era uma conversa longa e íntima, sugeri que a gente conversasse pessoalmente. Ele então me chamou para caminhar num parque, ele sabia que eu gostava de caminhada, então eu aceitei. No outro dia, cheguei no horário combinado, ele atrasou por 1 hora e eu fiquei com raiva e quase fui embora. Mas como pensava que ele estava sofrendo e que ele precisava da minha ajuda e que ele queria desabafar, eu esperei. Ele chegou com uma mulher que era professora na atual escola que ele estava trabalhando. Os dois me pediram desculpas pelo atraso e disseram que tinham errado o caminho. Eu percebi que eles estavam mentindo, mas fingi que acreditei. A gente começou a caminhada, mas eu me senti muito mal, porque ele tinha me chamado para conversa íntima. E de repente aparece com uma mulher estranha, e aí comecei a ver que durante a caminhada ele não parecia nada com aquele personagem vitimista que eu conhecia. Mas achei que ele estivesse fingindo para a mulher. Em casa, fiquei muito triste e perdi o sono, e ele me mandou uma mensagem se desculpando por a gente não ter ido à conversa e perguntou se ele havia errado em ter chamado aquela amiga. Disse que eu, ela e mais 2 pessoas eram as pessoas que ele mais gostava e que queria que a gente se conhecesse. Eu fiquei mal porque, além de gostar dele, eu me senti enganado porque ele no telefone pareceu que estava sofrendo e que queria desabafar, e eu larguei meus afazeres para ajudá-lo. Ainda que fosse ouvindo e na verdade não era nada daquilo, mas como tinha acreditado no personagem que pra mim ele fingia, não quis ser duro com ele para não pôr mais peso na vida dele. Então disse que estava tudo bem e que a gente conversava depois. Nos encontramos no aeroporto no dia da viagem, apresentei ele à minha família, mas sentamos em cadeiras diferentes. Quando chegamos em Fortaleza, vi uns stories dele com uma foto de voo e um coração dizendo: amor, cheguei. Eita! Mas até aquele momento não havia associado tudo. Chegando lá, ele mudou completamente comigo, mostrou-se calado, indiferente, egoísta, retraído, não interagiu mais comigo e nem com a minha família. Ficava no celular o tempo todo e tinha hora que eu pensava: cadê meu amigo de Brasília? Cadê? Só que achei que ele era depressivo e tímido e tentei animá-lo dando atenção e tentando integrá-lo à minha família. Nossa, gente, ele agiu assim todos os dias da viagem. Ele ia conosco para a praia, mas se isolava e ficava só no celular. Tirava fotos sozinhos e postava. Eu e minha família dividia as despesas de alimentação, de Uber e etc. Ele nem se prontificou em ajudar. E eu não exigi nada porque havia prometido a hospedagem, mas no lugar dele ficaria constrangido em não ajudar em nada, e deixei ele à vontade, pois não queria que ele se sentisse na obrigação de andar com a gente. É desse jeito, codependência gritante na sua vida, e eu me identifiquei aqui com algumas coisas também, é desse jeito, né? A gente não quer fazer com que o outro se sinta mal, sempre dando desculpas. Ai, tadinho, deve ser porque ele é tímido. Ai, eu prometi, né? Agora, lembra lá da professora da Nazaré? Ela estava certa, interesseiro. Isso aí é só o começo. Vamos ver se ele conseguiu arrancar mais alguma coisa de ti aí. Até que, faltando 3 dias para a nossa viagem acabar, ele disse que ia passar o dia fora em uma praia. Até aí não liguei, curti a viagem com a minha família, só que chegou 10 horas da noite e ele não apareceu.
Ele tinha saído 9 horas da manhã e eu fiquei preocupado e fui falar com a minha irmã Marcela. Fiquei um pouco angustiado e confessei para ela sobre as minhas lutas e a paixão que sentia pelo Renato, e ela disse que já sabia de tudo e que ele não tinha dormido direito na noite anterior e que tinha ido para um hotel descansar porque estava agoniado, porque queria me dizer que gostava de mim e não sabia como. Gente, essa irmã é doente, hein? Eu fiquei mais tranquilo e então liguei para ele, que disse que estava bem, mas não quis dizer aonde estava. Notei que ele estava com uma voz feliz e com alguém. Desliguei o telefone e percebi que tudo que a minha irmã Marcela havia falado não era de Deus e sim fruto da sua imaginação. Era da imaginação dela não, era das trevas mesmo, de lá dos infernos. Eu ia fazer assim, mas não, é lá de baixo mesmo. Que irmã das trevas. Olha, o pai das trevas no trabalho e os amigos das trevas, agora a irmã Marcela. Quando ele chegou, eu disse que estava triste com ele porque estava preocupado e ele nem para avisar que estava bem e com uma mulher. Ele disse que ia falar a verdade, mesmo que eu não gostasse, e contou que estava com uma moça de lá que ele havia me falado. Perguntei se os dois tinham transado e ele disse que sim. Pediu desculpas por não ter me avisado e disse que gostava muito de mim, mas que infelizmente ele acabava magoando as pessoas que ele gostava. Manipulador, traste. Quer dizer, essa é a mulher casada? Era essa, será? E começou a se fazer de vítima, só que a máscara de bom moço havia caído para mim. Ainda que eu tenha ficado bem confuso, senti uma dor terrível, pois foi um golpe fatal. Nessa hora, meu sobrinho entrou no quarto e a gente não continuou a conversa. Fui disfarçadamente para o quarto da minha irmã Marcela e comecei a chorar. Contei para ela o que tinha acontecido e ela falou que ele não ficou com a mulher, mas eu disse que ele tinha me dito e até questionei ela, que como dois adultos iam se encontrar num quarto de um hotel só para conversar. E que eu não acreditava no que ela estava me falando. Ela orou por mim e saí de lá muito triste e desnorteado. Pedi para minha irmã Maíra um remédio para dormir e fui para o quarto e não falei mais com ele. Essas orações dela, Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus. No outro dia me arrumei e disse para minha família que eu ia tirar umas fotos com um fotógrafo amigo. Na verdade, eu não queria que a minha família percebesse que estava acontecendo comigo. Fui para um quarto de hotel orar. Hoje não sei como consegui chegar lá. Paguei uma diária e disse para o funcionário que me atendeu que ia dormir. Aquela dor que senti quando ele levou a mulher no parque era realmente um ensaio do que agora eu sentia. Era uma dor tão grande na alma que até hoje não sei explicar. Rasguei meu coração para Deus, sempre sou honesto com Deus sobre meus sentimentos e emoções em minhas orações e senti Ele me acolhendo e tranquilizando. Quando deu a hora de sair do hotel, voltei para o apartamento que havia alugado com a minha família, tranquilo e sentindo uma paz e fazendo instintivamente a pedra cinza com o Renato. Ele continuou do mesmo jeito, frio e indiferente. Só falava comigo quando precisava de alguma coisa, então parei de tentar animá-lo e dar atenção como fazia antes e só tratei ele com educação. Ele pareceu que nem percebeu, mas sei que no fundo ele nem ligava para a minha mudança. No outro dia foi o último dia da viagem, nosso voo seria de tarde, eu e a minha família queríamos aproveitar a praia de manhã. O Renato saiu sozinho novamente e eu não me importei. Quis aproveitar o local com a minha família e quando ele voltou a gente logo foi para o aeroporto. No avião ainda senti uma dor tão grande e pedi a ajuda de Deus, eu queria sumir daquele lugar. Quando chegamos em Brasília, ele voltou a ser aquele personagem de antes, me esperou como se quisesse conversar, porém eu não disse nada para ele e me despedi friamente. Em casa recebi uma mensagem dele agradecendo pela viagem e pedindo desculpas por qualquer coisa que ele tinha feito. E cansado de ser bonzinho e compreensivo, eu fui sincero com ele e falei que não havia gostado da forma como ele havia me tratado na viagem e daquela vez no parque e que eu esperava que ele fosse no mínimo um amigo e falei da indiferença dele. Ele se justificou, mas em nenhum momento reconheceu seu erro. Eu disse para ele que não aprovava o que ele tinha feito e não foquei tanto em mim e nos meus sentimentos, e sim no adultério que de alguma forma eu havia contribuído para acontecer. E ele tentou me convencer de que não estava errado e a justificar seu erro comigo. E se fez de vítima, mas não acreditei em nenhuma palavra. E disse que eu só estava falando aquilo porque eu era apaixonado por ele. E que notou que depois do passeio dele, eu mudei completamente com ele e que não queria nada comigo.
que fazia um favor de ser meu amigo e mostrou-se superior por ser heterossexual e eu gay, e que ele era uma pessoa sem preconceitos. Uau! Eita, se acha, se acha. E era assim essa mulher, né, a amante lá, né, um pior que o outro, meu Deus do céu. Na hora comecei a sorrir e pedir desculpas sarcasticamente, mas como ele não havia sido honesto comigo, decidi não falar a verdade sobre meus sentimentos por ele. Ainda que sei que ele sempre soubesse, mas ele não tinha ouvido isso da minha boca. Falei mais ou menos assim: Renato, me desculpa por achar que você era um irmão ou sobrinho para te dar conselhos. Afinal, você não me pediu nenhum. Só queria deixar claro que eu nunca quis namorar com você. Alguma vez já dei em cima ou insinuei para você algo assim? Que eu saiba, nunca. Com todo respeito, você não faz meu tipo. Eu gosto de uma outra pessoa e já estou com ela. Disse também que a minha orientação sexual era algo muito íntimo e que eu não iria falar sobre isso com ele. E que eu queria muito ajudá-lo por acreditar que ele era um jovem sofredor e que a ajuda na viagem era para mostrar para ele que a vida tinha sentido e que doía ver ele mergulhando em tanta dor e que eu só queria ajudá-lo. Ele disse que aceitava meus pedidos de desculpas e ele põe entre parênteses kkkk. Ele não entendeu que meu pedido de desculpas foi sarcástico e que torcia para que a nossa amizade continuasse e quis saber quem era a pessoa que eu gostava. Eu disse que não lembrava se já tinha mostrado uma foto dela para ele e que se dependesse dele, nossa amizade ia continuar. Mas falei isso só para falar mesmo. Eu sabia que não tinha mais como continuar essa amizade, daí não falei mais com ele. Ainda bem. Procurei um aconselhamento com a pastora de jovens da minha igreja, contei para ela toda a minha história. Ela foi super compreensiva e acolhedora, me falou que ele era uma pessoa mau caráter e que havia se aproveitado de mim e que era para mim o esquecer. Eu chorei tanto e falei para ela da dor, da solidão e da tristeza que sentia por ver meus amigos e irmãos se casando e eu não. E que o que sentia por mulher era só amizade, que nunca namorei por não querer fazer nenhuma mulher sofrer, fingindo ser o que não era. E que durante toda a minha vida cristã achei que um dia esses sentimentos e atrações iriam sumir, mas pareceu que cada vez mais ficaram mais fortes e que mais uma vez eu estava sofrendo por gostar de homem. Ela me disse que se identificava comigo em relação a ela ainda não poder ter filhos e me disse que não era obrigação de Deus me dar um casamento como para ela filhos, que Deus podia nos surpreender com um milagre ou que isso seria algo que eu teria que renunciar durante toda a minha vida e que eu deveria amar a Deus, adorá-lo, servi-lo, ou seja, me regozijar nele, porque ele tinha um caminho mais excelente para mim e que o milagre era eu. Ai, que lindo! Chorei tanto, mas percebi que isso era verdade. Ela orou por mim e nos despedimos. Senti uma paz e alegria e saí na certeza de que Deus tinha o melhor para mim. Até aí, ainda estava confuso com relação ao Renato, não sabia que ele era um mau caráter. Para mim, eu estava apenas sofrendo por gostar de um cara hétero. Minha irmã Marcela me confundia muito dizendo que ele era uma pessoa boa, mas meus olhos estavam se abrindo. Eu achava que todo o meu sofrimento era por minha culpa, como no caso do primeiro rapaz. Mas depois de um mês as coisas ficaram mais claras para mim. Uma colega da escola chamada Angélica, sem saber de nada, me falou que durante a viagem ele havia postado nos stories do Instagram várias fotos com a mulher do Ceará. A Angélica achava que essa mulher fosse minha parente. Eu não vi porque ele tinha me restringido do Instagram. E eu achando que ele estava triste por causa da nossa briga, por isso não aparecia mais nenhum stories dele. Ela também me disse que ele havia falado para ela que a viagem foi excelente e que a minha família é bem receptiva e que queria viajar conosco novamente. E que eu só fiquei estudando, mas que não ficou hospedado com a nossa família e sim com a namorada o tempo todo. E que ia me procurar depois, pois sabia que eu estava trabalhando muito e estudando. Gente, quanta mentira! Foi aí que eu entendi que ele havia planejado tudo e me usado para se encontrar com aquela mulher. Olá pessoal, voltei, eu tive que dar uma paradinha. O relato é um pouquinho maior do que normalmente eu leio aqui, então eu tive que sair, mas já estamos aqui de volta, continuando. Ele diz assim, tá quase acabando, tem só mais uma página. Uma não, duas, ok. Aí ele diz assim, foi aí que eu entendi que ele havia planejado tudo e me usado para se encontrar com aquela mulher. E nas vezes que ele demonstrou preocupação comigo, como no parque e na igreja,
Era para ter certeza que eu não havia descoberto a sua máscara e para que eu não encerrasse a amizade com ele antes da viagem. Percebi muita maldade nele e que ele já era acostumado a fazer isso. Então desfiz a amizade com ele nas redes sociais e removi ele de ser meu seguidor. Apaguei o contato dele no telefone e contei toda a descoberta para minha irmã Marcela. Ela era a única que eu conversava sobre esse assunto. Pedi para ela parar de defender ele, pois Deus já havia me mostrado toda a verdade. E tentei seguir a vida mesmo com aquela dor enorme, mas sendo tratado a cada dia por Deus. Eu chorava todos os dias, sentia muita vergonha e culpa por tudo, de ter acreditado nele e até na minha irmã Marcela. A sensação de ser usado e de se apaixonar por uma pessoa ruim é terrível. Eu me senti tão vulnerável, era como se eu tivesse levado uma facada na barriga e todos os dias sangrasse. Era difícil levantar e ir trabalhar e ser um bom professor. Mas o carinho dos estudantes, colegas e o cuidado de Deus me sustentaram. A dor era tão grande que não consegui guardar só para mim e me abri com todos os meus amigos, ocultando somente o sentimento de paixão. E com a minha mãe e com a minha irmã Maíra, para elas contei tudo e me surpreendi com a reação das duas. Senti uma grande aceitação e amor delas. Elas disseram que eu devia ter confiado nelas antes e falado sobre essas minhas lutas. Assim não teria sofrido todos esses anos sozinho. Olha só, muitas vezes, né, a gente acha que a pessoa não vai estar ali por nós e, no caso, assim foi. Tinha que ser desse jeito. Agora eu posso dizer aqui, você vê, é difícil, dói, né? Por quê? Sabe por quê? A gente muitas vezes busca curar as nossas feridas emocionais, por isso é tão importante essa imersão que vai acontecer, gente. Não deixe de vir. Por conta dessas feridas, desses traumas que vêm desde a infância, muitas vezes a gente nem tem a consciência, a gente passa uma vida buscando alívio para essas dores. E são alívios que muitas vezes vêm nas drogas, muitas vezes vêm em busca de alguém, de uma pessoa, de um parceiro, uma parceira, uma pessoa que você possa amar e se sentir amado. É desse jeito, e o inimigo, brinca aí, mas Deus é mais. E ele continua: depois soube pela Maíra que a Marcela havia falado para uma outra irmã nossa, no caso a Ruth, ele põe entre parênteses, o meu segredo. Disse sorrindo que eu queria ter ficado com um rapaz na viagem, porém ele ficou com uma mulher e que eu tinha ficado com raiva. Fiquei tão triste por isso. A Marcela pareceu confiável, ela viu e acompanhou toda a minha história, sofrimento e a minha dor, e como ela pôde rir dessa situação? Porque é uma outra narcisista das trevas. É sádica. Minha irmã Maíra pediu segredo, pois a Marcela havia pedido segredo para a nossa irmã Ruth, que contou para ela. A Maíra falou para eu não confiar na Marcela, e eu coloquei mais essa decepção nas mãos de Deus. Como tem um bom testemunho na família e ela não, a Ruth pareceu não acreditar nela, mas sei que no fundo ela ficou desconfiada. Assim, estudando sobre narcisismo, concluí que a minha irmã Marcela também é uma. Sim, e daquelas, hein? Do tipo grandiosa também, igual ao meu pai. Sempre soube que não deveria confiar nela, mas naquele momento de vulnerabilidade quis dar um voto de confiança para ela e acabei me abrindo com uma pessoa errada. Eu acho que ela só não comenta com mais ninguém por pensar que só ela sabe disso. Aí, se a fofoca espalhar, ela será desmascarada por mim, que aparentemente só contei pra ela. No começo do ano passado, conversando com uma amiga que trabalhou na escola que o Renato foi trabalhar, eu ainda tinha alertado ela sobre ele antes, ele põe entre parênteses. Então, ela me disse que ele estava namorando com 2 professoras ao mesmo tempo. Notei que as mulheres na qual ele se relaciona eram mulheres mais velhas e bem-sucedidas financeiramente, o golpista. E uma delas era aquela que eu vi com ele no parque. Ele chegou na confraternização com uma e a deixou sozinha e foi ficar na mesa da outra, desvalorizando-a na frente de todas, e que revelou para uma colega de trabalho o que uma das suas amantes havia falado dele. O colega levou o assunto para a direção, que após receber diversas denúncias dele, como linguagem imprópria no trabalho, só ficava no celular e não queria ajudar nos afazeres e etc., decidiu pôr o cargo dele à disposição, ou seja, ele foi removido da escola por mau comportamento. Essa foi a última vez que ouvi falar sobre ele. Glória a Deus.
Desde a minha oração no hotel, Deus me fez perder completamente a vontade de ter amizade com o Renato. Instintivamente estava fazendo o contato zero. Eu também fiz um combinado comigo. Se alguma vez eu sentisse vontade de ligar ou mandar uma mensagem para ele, eu iria ouvir os áudios que ele havia me mandado na nossa última conversa. Eu sabia que se ouvisse, eu nunca me esqueceria de quem ele era e o que pensava ao meu respeito e não procuraria mais. Então, continuei buscando a Deus, trabalhando e estudando, preenchendo meu tempo e consegui uma aprovação em um outro concurso público e senti Deus ressignificando e curando tudo. Deus cuida. Deus usou uma pessoa para dizer que eu ia entender tudo o que se passou comigo, até que um dia vi um vídeo da Elisa Guimarães falando sobre o tratamento de silêncio do narcisista. Eu nunca ouvi falar sobre essa moça, mas enfim, depois eu vou olhar. Quando comecei a pesquisar sobre o tema, encontrei diversos vídeos no YouTube, conheci o canal da Simone Veloso e o seu, Cris Cole. Li livros sobre o tema e tudo passou a fazer sentido. Vi que cresci rodeado de narcisistas. O Heitor e o Renato são narcisistas ocultos e diversas pessoas ao meu redor, e assim estou aprendendo a me defender. Cris, somente no ano passado Deus abriu meus olhos ao estudar sobre narcisismo. Foi aí que eu pude entender que vivi com o Heitor todo o ciclo. Saber disso foi libertador, pois eu nunca entendia o jeito que ele me tratava, sendo que eu sempre o respeitei, sentia muita culpa por nossa amizade ter acabado, mas agora Deus estava trazendo a luz sobre essa escuridão e me senti totalmente livre. É libertador. Porque se ele fosse aquela pessoa encantadora, ele não ia se importar em ter um amigo gay. Conheço muitos rapazes héteros que são gentis com seus amigos e colegas gays, mantendo um limite e havendo respeito mútuo. E também, ao se aproximar de mim, ele já via o meu jeito. Ou seja, não foi nada surpresa e também todos merecem respeito. Isso é um direito constitucional. Quanto mais celestial, e ele põe um ponto de exclamação. Eu que era ingênuo e acreditei nessa mentira e nesse personagem por muitos anos. Deus me deu uma música para o encerramento desse ciclo. É da Jaci Velasquez e diz assim: que triste é despertar e ver no teu olhar, ver que é mentira o que dizias, saber que é o final. Que triste é ver cair a amizade que eu construí, que me guardava, que me alegrava, eu não via que mentias. Como se cura a ferida? Quando perdoar é tão difícil? E quando esquecer não se consegue? Uma pergunta. Como enfrentar essa vida? Quando o coração já em pedaços encontra desilusão e quebra o mundo inteiro. Num golpe baixo nunca imaginei chorar teu engano. No meio dessa dor minha força foi minha fé. No meu lamento, buscando alento, olhei para o céu e te perdoei. Teu erro me mostrou que em Cristo estou seguro e sempre poderei contar com Deus. Uau! Forte e lindo, hein? E ele finaliza dizendo: hoje me sinto livre de toda mentira e engano, ainda sigo com as lutas internas, mas tenho vencido pelo sangue do Cordeiro e peço a Deus um puro coração. Para ser sincero, torço para que Deus me surpreenda na área sentimental, mas seja o que for, o que Ele tem para mim, eu aceito e sei que Ele tem o melhor para nós. Nenhuma presença me deixa mais feliz do que a de Deus, e nenhuma voz é a melhor de ouvir que quando Ele fala comigo, e nada mais me preenche mais do que Ele. Ou seja, Deus é tudo o que eu sempre procurei e muito mais. Espero me manter firme e puro até o dia que Ele voltar para nos buscar. Ai, gente, que lindo! E ele termina: Cris, eu amo os seus vídeos e acompanho todos os relatos. Me alegro tanto de ver as pessoas acordando e saindo do ciclo dos narcisistas e fico triste quando algumas não conseguem sair. Mas a vida é feita de escolhas. Agradeço a Deus por seu trabalho e, se Deus quiser, farei o curso de terapeutas no ano que vem. Ei, que lindo, vou amar! Um grande abraço e que a paz de Deus reine em vós. E aí ele fala o nome dele e olha, ele mandou esse relato no dia 23 de maio de 2024. Olha isso. Já faz um tempo, né, gente? Que lindo o coração dele, que lindo mesmo. Nossa, eu tô muito feliz que, graças a Deus, o levante caiu por terra, porque foi grande para eu vir aqui gravar o teu relato. E olha, o jeito que você descreveu tudo, que narrou toda essa história da sua vida, com muita maestria, excelência.
pude sentir aqui o amor de Deus sobre a sua vida, a sua gratidão ao Senhor, o seu temor a Deus. Que lindo ver o seu coração. E como eu falei, eu pude ter o prazer de conhecê-lo, né, no atendimento que nós fizemos. E eu falei para ele: você tem um coração muito lindo, muito puro, né? E isso é muito lindo mesmo. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus pelo seu relato. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Continue firme aí nessa força e na imersão se prepara, porque ali é mais alguns passos desse processo de cura que irá acontecer na sua vida e na vida de todos que se permitirem estar conosco, participar conosco nesses 3 dias inesquecíveis do último final de semana desse mês agora de agosto. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, continuem orando por mim, pelas imersões, pelo Ministério Despertar da Consciência. É muito importante para mim as suas orações, a oração de vocês, intercessora, porque tem muita gente que ora contra, muita gente que deseja que eu pare, mas Deus é mais. E Ele sempre está aí me levantando, sustentando, para a honra e glória dEle. Eu estou aqui e continuo firme até onde Ele permitir. Tá bom? É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe, sintam meu carinho, meu amor. Você, Jean, é muito querido e especial para o Senhor e também para nós. Deixem para Ele uma mensagem, deixem para Ele um comentário aqui, né? Coloquem algo que vocês possam estar agregando, edificando para as outras pessoas que virão também ler o seu comentário. Beijos no coração. Fiquem com Deus e até o próximo relato. Se você tem um relato pra gente, também manda pra mim. Manda para o meu e-mail, por favor, relato.sobrevivente@hotmail.com. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.